eu estou aqui hoje com um grande mito da música brasileira. Ela atravessou gerações e mais gerações, sempre de cabeça erguida, sempre muito audaciosa, sempre muito moleca, sempre muito malandra. E agora, depois de muitas décadas de carreira, ela está talvez no seu melhor momento profissional, com várias turnês pela Europa, pelos Estados Unidos, ganhou Grammy, ganhou todos os espetáculos do ano. É claro, vocês já sabem quem é. Eu estou aqui hoje com a minha querida Elza Soares. Ô, Rodrigo. Que alegria. Como é bom te ver. Oh, quantos anos, né, Elza? Quantos anos juntos, né? Nossa, mãe. Me lembro que eu fiz muitas matérias com ela ainda quando trabalhava na tribuna da imprensa nos anos 90. Enfim, fizemos muita coisa legal, né? Fizemos, você era bem garoto, né? Pois é. Uma vez a gente fez uma entrevista quando você fez 40 anos de carreira, que você falou, falei, tudo bem, fiz 40 anos de carreira, mas eu tenho que provar todo dia que eu sou Elza Soares, tenho que matar 3 leões por dia. Ainda é assim ou tá melhor? Bom, melhorou um bocadinho, mas ainda continuo matando os leões, né? Continuo matando os leõezinhos por aí. E eu quero saber assim, como é que está sendo para você, depois de tanto tempo, ser redescoberta por uma juventude que nem sabe do seu passado, assim, que descobriu você cantando um samba meio torto, diferente, pop. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bem, maravilhosamente bem, com essa garotada toda, né? A juventude atrás de mim. Maravilha, cara, maravilha. Eu acho que você sempre quis isso, né, Elza? Você sempre perseguiu, assim, se renovar, né? E ficar... E você nunca... Principalmente a partir dos anos 80, você resolveu que não queria ser apenas uma sambista tradicional, não, né? Não. Queria ser uma intérprete, uma cantora, né? Que pudesse cantar de tudo. Você acha que antigamente existia uma coisa de botarem você num escaninho e você ter que fazer só aquele papel da sambista? Só aquilo. Era, né? Só aquilo, aquele quadrado, não pode sair daí, porque aí, entendeu? A gente tinha medo de sair também, de perder a oportunidade, ficava naquele quadradinho, mas hoje já acabou o negócio de quadrado. Eu li uma vez que você disse que não tinha rádio na sua casa quando você era pequena. Não. Então é o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, alguns sambistas da antiga, como Cartola, por exemplo, ele tinha muita informação que vinha dos terreiros e da Igreja Católica até, das músicas sacras que se ouvia na igreja. Eu não sei se você teve algum tipo, quando era mais jovem, se você chegou a frequentar alguma igreja ou algum terreiro para ouvir esse tipo de som. Não. Não? Não. E como é que, já que você gostava tanto de música, como é que veio essa informação musical? Veio só do seu pai? Meu pai cantava, né? Tocava violão e cantava, quer dizer, então lá em casa tinha música. Partindo dele. Minha mãe cantava junto com meu pai, mas brincadeira assim, não era nada profissional. E ele me deu essa escola. E que tipo de música que eles cantavam? Era sambas da época, aquelas Samba valsas, da época, não? samba valsa, samba da época, muito Orlando Silva, entendeu? Você lembra da primeira música, assim, que você chamou a atenção na infância, de memória afetiva, assim? Uma música? Me lembro, Orlando Silva, né? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor. Coisa assim, me lembro dessa música, que minha mãe cantava muito essa música. O Orlando Silva foi um cara que tinha assim as mulheres, né? É. A paixão das mulheres por Orlando Silva era uma coisa incrível. Cantor das multidões, né? Cantor das multidões, e ele foi das multidões mesmo. Né? O Francisco Alves e o Orlando Silva, e um pouquinho antes o Vicente Celestino, assim, foram os 3 primeiros grandes cantores de popularidade, né, na música do Brasil. Uma vez eu vi uma história, porque assim, a gente tem uma história da Ângela Maria, que ela trabalhava numa fábrica de lâmpadas e começava a cantar, e aí a produção começou a baixar. Aí um dia eu ouvi você contar também que trabalhou numa fábrica e ficava cantando. Fábrica de sabão. Ah, é? Trabalhei na fábrica de lâmpada também. De lâmpada também? Também. Da GE, não? Da GE. Ah, é? Também trabalhei lá. Também E trabalhei. também cantava? Cantava. Mas não foi demitida por isso? Não. Na fábrica de sabão é que eles ficavam irritados, né? Porque eu cantava carimbando sabão e cantando, né? Olha só que barato. Assim, entre aquela história que você sempre conta do programa do Ari Barroso, que você tirou a nota máxima, até a sua consagração com o Mac Denaive e o Se Acaso Você Chegasse, muita coisa rolou, né, Elza? Muita coisa. Muita coisa rolou. E, por exemplo, você foi crooner, né? Fui crooner.
E eu sei, eu tava pesquisando umas coisas que eu não sabia da Elza. Parece que você foi crooner da orquestra... Garan. Hã? Garan. Garan. E que orquestra era essa? Uma orquestra no Meyer. Ah, é? Tinha o professor Joaquim. O professor era o quê? O maestro? Não, era professor da escola. Da Era escola. uma escola. Ah, uma escola? Uma escola de música. Ah, sim. E ele fez fez uma orquestra, né? Então a orquestra também chamava Garan. Ah, e era o quê? Bailes, domingueiras? Bailes, domingueiras. Eu fazia com a orquestra Garan. Ah, sim. Foi ali que eu vi o primeiro preconceito na minha vida. Ah, é? Entendeu? Tinha um clube não vou dizer o nome do lugar do clube. Que eu fui e eles me deixaram sentada. E a orquestra tocando não me chamava nunca para cantar, né? Aí eu me levantei, peguei o microfone e comecei a cantar. Aí o maestro falou, não, fica sentada. Aí eu perguntei, mas por que ficar sentada? Não, fica sentada. Eu falei, mas eu não ensaiei para cantar? Aí eu disse, não, porque aqui não canta negro. Ó, que loucura. Aí eu me levantei e cantei. E não teve um lance que foi seu irmão que te desafiou pra você ir nesse... Então, meu irmão estava com você numa fotografia. Aham. Ele estudava nessa escola também. A escola do professor Joaquim Negro não é. Aí ele diz, você é boa mesmo, então precisa de você. Vai lá. Vai lá fazer Ela está precisando de uma cantora, vai até lá. E eu fui. Maravilha. Agora, e aí depois você foi pro João Caetano, não é isso? Eu fui pro João Caetano com a Mercedes Batista. Pois é, a Mercedes Batista foi uma espécie de Elza dos anos 50, assim, só que na dança, não é isso? Na dança. Era uma negra. Conta um pouco quem ela era. Mercedes Batista foi a primeira negra a dançar no municipal. Entendeu? E acho que ela tinha uma coisa que ela ficava meio rancorosa. Talvez por ser... Porque não consegui grandes papéis e tudo, né? Não consegui grandes E papéis. como é que você conseguiu? Acho que você foi atrás dela, como é que foi? Foi um Eu teste? encontrei um rapaz, tudo na minha vida é muito, muito gozado, né? Eu tava fazendo baile com a Garan e apareceu um cara falando de um biá, entendeu? E disse assim, você canta tão bem, eu tenho um amigo do Mercedes Batista, e eu não sabia nem quem era, né? Claro. Você quer conhecê-la? Eu quero. Você vai cantar com ela. Eu digo, não é possível. Ela está fazendo uma viagem para o exterior, e ela vai precisar de cantora. Eu fui conhecer a Mercedes Batista. Então, de cara fiquei com ela, né? Mas ela, com a cara muito fechada, dessas mulheres que não tinha um sorriso, Mercedes Batista. E eu frequentava então as aulas que ela dava, de dança, né? E fui cantar com ela, foi ela que me levou para a Argentina. E você foi na coragem pra Argentina, coragem, porque foi não tinha terrível. dinheiro, não tinha nada, né? Não, foi terrível. Mas lá deu alguma coisa boa? Deu alguma coisa? Ou foi difícil? Como Foi é que muito difícil, ficamos um ano, uma dificuldade terrível. O empresário fugiu, Nossa Senhora. ficou todo mundo sem dinheiro. Foi a primeira grande aventura da Elza Primeira profissional, aventura né? profissional. Aí foi bom que lá nesse lugar que cantava, na Argentina, conheci o Piazzolla. Mas foi nessa época que você conheceu ele? Nessa época, conheci o Piazzolla. Olha, o Piazzolla, pra quem não sabe, é o seguinte, o Piazzolla tá pra Argentina como o Tom Jobim pra Bossa Nova e pro Brasil, porque se o Tom Jobim e a turma da Bossa Nova renovaram o samba, o Piazzolla renovou o tango argentino. É verdade. E ele era muito, muito criticado por ter renovado o tango, né? Me convidou para fazer uma apresentação com ele, eu fui, mas não sabia o que era Piazzolla, né? Nem imaginava. Nem imaginava. E eu era muito, muito ingênua. Falei, como é que eu vou cantar com um homem tocando sanfona na perna, né? Que coisa terrível. Era o bandoneon. Bandoneon, eu com a sanfona na perna, coisa mais terrível. E conheci o Piazzolla assim. Que incrível, que incrível. Então era um show dele. Era o show dele. Nossa, então já naquela época já percebiam que vocês tinham uma garganta diferente, né? E você cantou tango mesmo? Cantei tango. Você não lembra do tango? Um tango que foi, não? Não. Agora é o seguinte, Elza, até ter aquela história que você estava no Texas Bar, ou no Fred's, foi no Fred's ou no Texas Bar. Texas Bar. Eu descobri uma coisa, você sempre diz que a sua primeira gravação foi o Mac the Knife e você acaso você chegar. Só que eu descobri isso aqui. Rio de Copacabana,
destroça, metida bacana. Diz pro papai que o estudo é de Joá, mas sobe na lambreta e vai pra barra e pro Joá. Olha só, gente. 78 rotações que você gravou na gravadora Rony. Com Moreira da Silva. Moreira da Silva. E a outra música? Pra que pobre quer dinheiro? Dinheiro não é bem o que ele quer. Ai, ai, ai. Pobre quer feijão, quer arroz. Uma boa mulher sempre de mulher. Meu Deus do céu. Como é que você descobriu isso, rapaz? Pois é. E na segunda parte você ainda faz um ainda faz isso. Meu Deus do céu. Então, isso foi o que, Elza? Antes da Odeon? Antes da Odeon. Daquele Texas Bar, fui com o Moreira da Silva gravar essa aí, que é a música dele, 2 músicas. Isso. Do Moreira, né? E era uma gravadora independente, uma tal de Rony, que eu não sei. Uma loucura. E não aconteceu. Não aconteceu nada. E uma coisa bem em cima da Emilinha, aquela primeira marcha, né? Uma coisa assim, que falava, uma coisa de duplo sentido, que ia pro Joá, não sei o quê, menina brotinho de Copacabana, podia perder a virgindade. Isso era uma obsessão dos compositores daquela época, né? Que é do tabu da virgindade, né, Elza? Você nunca foi disso também, né? Até porque a sua história já começou totalmente enviesada, né, Elza? Completamente. Aí o seguinte, a Silvia Telles estava no né, o Elza? No Texas Bar. Eu estava cantando e ela passou dançando, né? Me olhando muito, eu já fiquei invocada, falei, que essa mulher me olha tanto, meu Deus. Falei, a roupa tá bonita, né? Ela tá me olhando tanto. Aí ela chegou perto de mim e disse assim, meu amor, você quer sentar, quando você acabar aí, você quer sentar mesmo com a gente? Eu falei para ela, a senhora me desculpa, eu não fui contratada para sentar na mesa com ninguém. Sentar na mesa com ninguém, a senhora me desculpa, mas não vou não. Eu disse assim, meu amor, eu tô aqui porque eu tô com a Luiz Oliveira, que é diretor da gravadora Odeon, e ele tá querendo falar com você. Eu falei, dona Silvinha, por que você não falou antes, dona Silvinha? Você parecia um bicho. Aí eu fui lá. A Silvinha, quando viu a Luiz Oliveira, me contratou. Me convidou para fazer um teste na Odeon. E o negócio é o seguinte, o Aloysio de Oliveira foi um grande produtor, que era marido da Silvinha Telles, né? Então por isso que ela queria que ela sentasse à mesa. Agora tem uma coisa, quando você vai fazer o teste lá na Odeon, conta a comida que você viu na Não, mesa. O pior foi andei tanto que não achava Odeon. Não achava Fui parar no teatro, no cinema Odeon, né? Foi. Aí cheguei lá e disse assim, bom dia, do cara, sentar na porta, bom dia. Falei, eu tô me esperando aqui. Ele falou, quem tá esperando? Eu digo, aqui na Odeon. Ele falou, aqui não é lugar de ninguém esperar ninguém não, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Andei, falei, mas é o Odeon, sim, ele não quer que eu vá, mas eu tenho que ir, o pessoal tá me esperando. Fui umas 2 vezes, fui levar um fora danado, né? Uhum. Depois, se você quer entrar, entra comigo. Falei, não. Aí quando eu ia voltando, encontrei o Moreira da Silva. Novamente o Moreira da Silva? O Moreira, foi ele que me levou, né? Olha que legal. Então o Moreira foi o seu fado padrinho. Foi. Nervoso, mas minha filha, todo mundo tá te esperando, e você andando pra lá e pra cá na rua. Eu digo, seu Moreira, eu já fui lá 2 vezes e o cara disse que não tem ninguém me esperando. Você foi aonde? Falei, acho que eu tô de onde? Lá é um cinema, minha filha. Você vê, era uma época que não tinha essa globalização toda, não tinha essa informação toda de internet que os jovens têm hoje, né? Era uma coisa, né? Assim, era outro tempo, né, Elza? E o seguinte, aí quando você foi gravar, eu me lembro que você me disse que tinha um banquete pra você ficou apavorada, não foi? Porque eu falei, gente, quanta comida lá em casa, por exemplo, de comida, aqui comida tá com pau, mas comida, uma mesa de café, que eu falei, nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Era uma mesa de café que eu tinha preparado porque eu ia sair do Texas Bar e ia direto pra lá pra fazer o teste, né? Uma mesa de café me esperando. Mas... E o dinheiro do adiantamento? Que você não podia levar pra casa? Pois é. Aí eu pedi um adiantamento, me deram 20 mil reais. Que era dinheiro pra chuchu, né? Aí você falou que você aparecesse em casa com aquele dinheiro todo... ainda me matava. Achava que você estava fazendo programa. A ideia que eles tinham de mim era essa, né? Saí de casa quase 6 horas da tarde, voltava no dia seguinte. Onde é que ela tá essa noite toda?
Muito louco, né? Muito louco. É muito louco, assim, que hoje em dia ser artista é o máximo. Todo mundo quer ser artista. Até tem Pois excesso de artista, né? Excesso de artista. Todo mundo quer ser cantora, mas quando eu comecei não era assim não, meu bem. Era uma coisa horrorosa. Homem era malandro, né? Malandro, e a mulher era puta. Ou viado e mulher era puta, não era Era isso? puta, a mulher era puta. Samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também. Gostou do samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também. Logo no seu primeiro disco, que é, né, você fez, se acaso você E essa chegasse... camisa que tá aí é da Silvia Teles. Ah, é? É. E depois esse que ela odeia essa capa, né? É. Parece a avó da Elza aqui nessa capa, né? Pois é. E aí... Eles queriam que fizesse uma cara que nem a Sarah Vaughan. Ah, é? Olha só. E aí, foram nos dois de 1960. Esse disco aqui, ela gravou o Boato, foi um dos primeiros grandes sucessos dela e o primeiro grande sucesso do João Roberto Kelly, meu querido amigo. Você foi a mentira que deixou saudade. Todo boato tem fundo de verdade. Uma vez o Miltinho me disse, Miltinho, grande sambista, maravilhoso, que estourou nos anos 60, mesma época da Elza. O Miltinho me disse que não era... Olha, Rodrigo, cantar com a Elza não é fácil, porque a Elza é um furacão. E também cantar com o Miltinho também não devia ser fácil, porque ele cantava dois tempos, e ele cantava dois tempos na frente do compasso, né? E aí, imagina que depois desses discos, olha que gracinha a Elza aqui, gente. Olha, Elza novinha. Depois, aqui ela já estava com a bola branca, porque com a bola branca era uma expressão da época, como se fosse assim, tava com tudo, né? Era uma gíria, né? Eu acho que é uma coisa do Ibrahim Suede, eu acho. Com a bola branca. E aí, assim, o Milton Miranda, né? Me chamou e perguntou se eu queria fazer alguma coisa com o cantor pro nome de Miltinho, que tinha saído da gravadora. Que não estava indo bem de venda, não né? Tava bem de venda. Falei, vamos fazer. Aí ela fez uma série de 3 discos com o Miltinho, maravilhosa. Eu acho que isso aqui, se tivesse uma universidade de samba, não é, Elza? Tinha que ser ensinado na escola. Agora, conta como é que eram as gravações. A gravação era ao vivo, né? Era direta. E o Miltinho dividia como... Nunca vi ninguém dividir tão bem como ele dividia, né? Cantava com 2 tempos na frente. Eu voltava. A onda vai, vai, vai. A onda vai, 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 vai. Em balança, mas também vai. E o samba continua na base do tiriquiriquidum. Abre a moça, moçada, vai entrar mais um. Abre a roda, moçada, vai entrar mais um. Inclusive, o Tarek de Souza, meu querido amigo, ele lançou um livro agora sobre o sambalanço, né? Que é um movimento musical que não é muito falado, que ele é uma transição do samba tradicional com a bossa nova. Com a bossa nova, não é, Elza? Sambalanço. E você foi a grande estrela do samba, sem saber, né? Sem saber de nada. Sem saber de nada. Porque era um tipo de samba diferente, né? Era um... Como é que a gente pode dizer? Era um samba, como se fosse um samba para dançar, né? Meio gafieira, mas... mas um pouquinho mais requintado. Mais requintado, exatamente, né? E também a Elza teve uma história muito bonita com o carnaval, né? A Elza, inclusive, teve sucesso de carnaval como Bloco de Sujo, né? Bloco de Sujo. Tem muita música de carnaval que eu gravei. Gravei muita música pra Mangueira. E samba enredo também, que era uma época que também... Não, eu puxei o samba enredo sozinha. Nessa baiana que tá aí, que é do Salgueiro. Eu me puxando o samba do Salgueiro e dei o carnaval pro Salgueiro. É a Baía de Todos os Deuses. Isso. E sozinha, cara. Então, hoje eu vejo cantar, puxar samba, os compositores são 10, não são de gente cantando. Na minha época era eu sozinha. E dava conta do recado. Aí na década de 70, a Elza foi mudando um pouco, né? Já foi mudando um pouco de estilo. Eu já morei na tal da feira moderna, mas talvez de banda. E hoje sou meu próprio patrão e ninguém me manda. E lançou nosso querido Roberto Ribeiro, que hoje é pouco lembrado, mas foi um sambista. Que voz, hein? Como é que você descobriu o Roberto Ribeiro, Elza?
Eu estava chegando da Itália. Aham. Então o meu advogado foi buscar a gente lá no aeroporto. E eu vim no carro e ele ligou o rádio e estava cantando Roberto Ribeiro. Eu falei, gente, que voz é essa? Aí ele disse, é um cantor que está surgindo aí. Aí eu fui para o Odeon, que eu tinha que gravar um disco de via, né? Cheguei lá e falei com o Milton Miranda, eu escutei um cantor que é uma coisa de louco. O nome dele é Roberto Ribeiro. Aí o Milton Miranda falou, ele fez o Sebo. Mas não tem nada não, fez só uma música no Compacto? No Sebo. E eu quero fazer um trabalho com ele. Aí o Milton Miranda disse, não vai dar para fazer não. Eu falei, por favor. Eu cheguei da Itália, novidade. Elza com o Roberto Ribeiro. Me chamaram pra cantar com Pedro da Malaquia. Cantei sexta, cantei sábado, domingo até meio-dia. E eu mandei fazer um terno, beijo segundo na cintura. Nossa Senhora! Vou mostrar as minhas curvas na estação de Cascadura. Cantei, Eu cantei muito samba, eu já fui batuqueiro. e na roda de É porque a Elza teve que se exilar na Itália, uma época que o negócio aqui estava pegando fogo, né? Ela fez um show que tinha um pessoal da esquerda que estava fazendo e acharam que ela também estava no meio. Não foi? André. Exato. E aí acharam que ela estava no meio e aí ela começaram a apedrejar a casa dela. Foi terrível. Na UCA aí teve que sair, né? Era era na Lagoa nessa época. Na Lagoa. Você depois foi pra CBS e gravou um disco que até hoje é uma raridade, que é o Senhora da Terra. Senhora da Terra. Por que nunca aconteceu nada com esse disco? Nunca saiu, nunca... O disco foi um disco feito e ficou. Deu Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E tinha uma música maravilhosa, você lembra o que tinha? Põe Pimenta? Até Põe Pimenta, do Beto Sem Braço, né? Você lembra como é que era o refrão? Põe pimenta, malagueta. Põe pimenta só pra ver se o povo aguenta. Isso aí, totalmente atual, né? malagueta, põe pimenta só pra ver se o povo aguenta. Se põe pimenta no molho do macarrão, no feijão e no arroz e também no mexilhão. Põe pimenta nesta farofa de ovo, quero ver se o meu povo tem a minha opinião. Só não põe pimenta no meu trigo, se tem mar, compadre, eu brigo e não tem pedido não.